Boa noite, amados do Senhor. A graça e a paz do nosso Deus seja contigo aí, onde você se encontra neste momento, né? Final de dia, início de uma noite. Eu quero compartilhar com vocês um texto da palavra do Senhor que está em Isaías, capítulo 58, versículos 13 e 14. Isaías 58, versículos 13 e 14. Diz assim a palavra do Senhor: se você vigiar seus pés para não profanar o sábado, e para não fazer o que bem quiser em meu santo dia, diz o Senhor. Se você chamar delícia o sábado e honroso o santo dia do Senhor, e se honrá-lo deixando de seguir os seus próprios caminhos, de fazer o que bem quiser e de falar futilidades, então você terá no Senhor a sua alegria. E eu te farei com que você cavalgue nos altos da terra e se banqueteie com a herança de Jacó, seu pai. É o Senhor que fala, essa nova versão internacional, Bíblia Sagrada, Palavra de Deus, e fala sobre uma obrigação que nós temos em relação ao santo dia do Senhor, ao sábado. É um texto muito usado pelos batistas do sétimo dia, nos nossos cultos de recebimento do sábado, né, ao pôr do sol de sexta-feira. Pois bem, muitas vezes a gente encontra alguém com facilidade que diga, mas isso é Antigo Testamento. Isso valia para o Antigo Testamento. Pois é, nós temos um outro texto deste mesmo livro de Isaías, capítulo 53, em que, a partir do verso 3, por exemplo, ele diz assim, capítulo 53 de Isaías: foi desprezado e rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Ele foi desprezado, e nós não o tínhamos em estima. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o considerávamos castigado por Deus atingido e afligido. Mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões, foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos sarados. Verso 6, todos nós, tal qual ovelhas, nos desviávamos, cada um de nós se voltou para o seu próprio caminho, e o Senhor fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi oprimido e afligido, e contudo não abriu a sua boca. Como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante dos seus tosquiadores fica calada, ele não abriu a sua boca. Todos nós sabemos que esse texto é profecia sobre Jesus Cristo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, aquele que toma o nosso lugar na cruz do Calvário, aquele que substitui o homem no pagamento pelo pecado, né? Aquele que se oferece por expiação dos pecados. E nós aceitamos como palavra de Deus, né? Mas ele não fala das nossas obrigações. Ele fala de alguém que tomou o meu lugar. Então é a palavra de Deus. Mas quando nós olhamos para o capítulo 58, ele coloca sobre mim a responsabilidade. Como diz o verso 13. Se você... Ele não está falando mais de Cristo. Está falando dos seguidores de Cristo. Se você vigiar os seus pés para não profanar o sábado, para não fazer o que bem quiser no meu santo dia, aí eu tenho dificuldade em receber isso como palavra de Deus. Me parece que muitas vezes a gente olha para a palavra de Deus e recebe quando nos é conveniente. Que não seja assim, isso não se nomeia entre nós. Somos filhos de Deus e tal qual devemos entender as nossas responsabilidades. A desobediência, e será tema, a desobediência de Adão será tema dessa escola bíblica sabatina desse sábado, nossa live aí às 10 horas da manhã. Eu convido a todos, mas nós vamos falar da desobediência de Adão. A desobediência tirou o homem do paraíso, causou a morte sobre o homem atraiu sobre si a morte, a mão de Deus pesou sobre o homem.
e não será em caráter de desobediência que nós teremos a nossa vida restaurada, com certeza, né? Então, sejamos mais diligentes naquilo que nós recebemos como palavra de Deus. Não por conveniência, mas pela verdade que se expressa através da palavra do Senhor. Amém? Quero desejar a todos um feliz sábado na presença de Jesus. Que Deus te abençoe aí onde você está nesse momento, meu irmão, minha irmã. Abençoe a você, a tua família, o lugar onde você está e tudo em você se torne uma bênção, em nome de Jesus.